Boa noite. O casal Terezinha e Guido Arnoldo Lerman voltam a ser enfocados num segundo momento do programa Cultura em Ação, Lajeado e seus vultos históricos, para destacar sua luta pela promoção e fixação do homem no meio rural. Defender os agricultores e as pessoas mais simples foi uma meta que Dr. Guido traçou desde a juventude até o fim de sua vida. Aqui ficam resgatados os principais tópicos da história da Associação Rural de Lajeado e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O ideal tem sua origem na infância, simples e humilde, vivida na colônia da Forqueta, onde com 13 anos de idade se tornou órfão de pai. Só interrompeu a vida rural para estudar. Formou-se professor primário rural em 17 de dezembro de 44, na Escola Normal Rural dos Irmãos Maristas, em Porto Alegre. Voltou para o interior. Lutou como aluno ao lado dos pais pela melhoria das condições de vida na colônia. Com sua esposa Terezinha, formada professora em 11 de dezembro de 46, traçou uma meta conjunta para elevar o homem do interior. Com os agricultores e moradores de Vila Progresso, o casal cultivou o espírito comunitário e cooperativista. Desde cedo, teve por ideal lutar pela promoção do homem simples, principalmente do pequeno agricultor. Fez deste ideal sua bandeira, que defendeu com coragem e desprendimento, mesmo em prejuízo de sua debilitada saúde. O povo o chamava de doutor, por tornar-se um advogado bem preparado para defender os interesses e direitos dos agricultores, especialmente dos pequenos. Aos poucos, foi conseguindo despertar nos colonos a consciência sindical, sem nunca esquecer também a mulher trabalhadora rural. O setor primário mais antigo em Lajeado, onde deve ser destacada a Associação Rural de Lajeado, fundada em 24 de setembro de 1938, por um grupo de 71 agricultores. A antiga sede ficava na rua João Batista de Melo. Um vendaval de 1964 derrubou toda a antiga construção. Ficaram os alicerces. A casa do pastor foi adquirida e em seu espaço, na esquina com a Bento Gonçalves, foi construída a nova e atual sede, inaugurada em 18 de março de 1956, quando Edgar Fischer era presidente e havia em torno de 3.000 associados. Guido Lerman incentivava os agricultores para que apoiassem sua associação rural, da qual era assessor jurídico, e recebessem em troca por preço melhor as sementes, adubos e implementos agrícolas. Hoje a associação ampliou seu espaço físico de atendimento com 6.000 metros quadrados. A loja dispõe de mais de 15.000 itens, a mais sortida da região. No mesmo prédio, o colono encontra a Secretaria da Agricultura, a Inspetoria Veterinária, a Arfon e a Emater. Como as ligas campesinas do Norte e Nordeste se revestiam de caráter político e ideológico, Dom Alberto Etges, bispo de Santa Cruz do Sul, e outros bispos, com apoio também de pastores evangélicos, passaram a pôr em prática a encíclica Mater et Magistra do Papa João XXIII, para a fundação da Frente Agrária Gaúcha, fundada em 15 de janeiro de 1962. Aos poucos foram surgindo organizações sindicais, atingindo os vales do Rio Taquari e do Rio Pardo. Entre os principais articuladores na luta sindical para a criação e solidificação dos sindicatos rurais, em toda a Diocese de Santa Cruz do Sul, estava o Dr. Guido, eleito presidente da Frente Agrária Gaúcha. Entre as reivindicações, como a aplicação de 20% das reservas bancárias para financiamento a agricultores, Guido Lerman propunha o retorno aos tiros de guerra, como meio de impedir o crescente êxodo de jovens rurais para as cidades. Um grupo de 20 agricultores se reuniu no Clube 7 de Setembro e 1º de julho de 1963, para fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado. A primeira sede foi a Casa Centenária de João Weide, onde funcionou a Escola Evangélica de 1902 a 1906. No início tudo foi difícil. Chamavam os sindicatos ninhos de comunistas. Com o tempo o número de sócios aumentou. Com a pedra angular carregada pela rua Júlio de Castilhos em 18 de julho de 65, foi feita uma festa para iniciar a construção da sede própria.
A banda da Brigada Militar de Montenegro animou o evento, diretoria e associados. O bispo Dom Alberto deu a bênção ao lado do padre João Kreutz, pároco de Santa Clara, e demais autoridades. Lermen fez o discurso. Sua luta, muitas vezes contestada, fazia dele um grande homem em seus propósitos. Os sindicatos rurais da região foram todos fundados, tendo sempre à frente a mão amiga, alegre e severa do Dr. Guido. Enquanto o novo prédio crescia, o conceito do sindicato também aumentava. Desde o início, o Dr. Guido identificava nos inventários a esposa do falecido como agricultora, preparando assim, já há muito tempo, a mulher do campo para sua futura aposentadoria. Terezinha acompanhava Guido por toda parte, sempre incentivando o movimento. Com a ajuda de lideranças, o casal empenhou-se na organização de palestras, reuniões e congressos promovidos pela FAG. 3 grandes congressos regionais para agricultores trataram de temas vitais. O primeiro foi em Santa Cruz do Sul, de 21 a 23 de julho de 67, com o tema A Família Cristã Irradia o Verdadeiro Comunitarismo. O segundo foi em Lajeado, de 26 a 28 de julho de 68, com mais de 1.070 participantes, para tratar sobre a formação e cooperação comunitária rural. A Família Irradia o Verdadeiro Comunitarismo foi o tema do 3º Congresso Rural em Encantado, de 18 a 20 de julho de 69. Estavam mais de 5.000 agricultores presentes. Em todos eles, a mulher rural participou dos debates sobre os temas propostos. O atendimento médico, laboratorial e hospitalar pelo FunRural foi uma das mais importantes conquistas. Gabinetes dentários foram instalados por toda parte para todos os familiares dos agricultores. Para valorizar a mulher, foram organizados por toda parte cursos de corte e costura. Com isso, melhorou a qualidade de vida do colono. O interesse pela promoção e organização de classe dos agricultores motivou o governo alemão a oferecer 2 viagens à Alemanha. A primeira em dezembro de 67, com a finalidade de conhecer e realizar estudos sobre o funcionamento da educação, principalmente na zona rural. A segunda em maio e junho de 69, com o objetivo principal de aperfeiçoar o cooperativismo, visitando as mais diversas cooperativas. Na visita do ministro da Agricultura Luiz Fernando Cirne Lima em 11 de fevereiro de 72, foi feito um relatório das lutas em benefício do agricultor. Na ocasião, Guido Lermen relembrou que entre as metas constavam a criação do Instituto dos Agricultores, a implantação de serviços de previdência social rural e a concessão de auxílio para as despesas de farmácia. Lermen foi um dos idealistas e pioneiros na luta pela aposentadoria do homem do campo. Para isso, o colono descontava no bloco de produtor rural, contribuindo com uma porcentagem para a previdência. Finalmente, em 13 de maio de 1971, o ministro Barata, da Previdência e Trabalho, o governador Euclides Triquez, Dom Edmundo Kunz, autoridades e políticos se concentraram em Lajeado para conceder a Leopoldo Schnonhorst a primeira aposentadoria rural no Brasil. Por pouco que fosse o seu valor, a conquista da aposentadoria e da pensão rural sempre foi considerada justa e valiosa. Guido criou e iniciou o programa O Sol Nasce para Todos através da Rádio Independente de Lajeado, um dos programas pioneiros com o objetivo de informar e formar o pequeno produtor rural e sua família e fortalecer a organização sindical da classe rural. Como suas atividades sempre estavam ligadas a problemas políticos, Dr. Guido ingressou na política partidária como um dos fundadores do Partido Democrata Cristão, com Cid Furtado e outros líderes pedecistas. Em 3 de outubro de 1958, participou das eleições estaduais como candidato a deputado estadual pelo PDC. De 1.196.585 votos apurados, Guido obteve 3.867 votos como segundo suplente. Prestou compromisso constitucional e tomou posse na Assembleia Legislativa em 11 de julho de 61 por 2 meses. Na legislatura seguinte, novamente foi suplente, assumindo em março de 64.
Nos seus discursos, sempre defendeu os interesses dos pequenos agricultores. Elegeu-se vereador em Lajeado com 3 mandatos de 31 de dezembro de 55 a 31 de janeiro de 69. Além de defender os interesses dos agricultores, nos 13 anos e 1 mês de vereança, lutou pela melhoria da educação através do aperfeiçoamento de professores, melhor remuneração, construção e conservação das escolas municipais. Exerceu o mandato como representação e honra, sendo uma atividade dedicada gratuitamente ao bem comum, no tempo em que ser vereador era uma honra e não um emprego, como sempre repetia o Dr. Guido. Eleito vice-presidente do Legislativo Municipal, entrou em exercício na presidência da Câmara de Vereadores em 31 de janeiro de 1969, tendo que assumir como prefeito por um dia, ou melhor, por 2 horas, a administração mais curta da história de Lajeado, para dar posse ao prefeito eleito Darcy José Corbellini. Os 7 filhos herdaram de Guido e Terezinha as virtudes da lealdade, honradez, liderança e alegria. Cada um aprendeu um instrumento musical. Desde cedo, sua família participou das lutas através de recitais e apresentações musicais pelo interior. Quem não lembra da família do Dr. Guido chegando em seu jipe com seus instrumentos musicais? Não havia dia nem hora. Qualquer agrupamento de agricultores era o momento oportuno para chegar e falar-lhe de suas ideias. Se a professora Terezinha queria a companhia do marido, sempre estava pronta para levar as crianças, mamadeiras, fraldas, instrumentos musicais e acompanhá-lo em sua desprendida peregrinação, nas suas inúmeras reuniões, encontros e festas de fim de semana. Para os filhos e familiares, o casal deixa uma herança rica de princípios e de vida exemplar, o que já foi passando para os netos. A maior satisfação da vida do Dr. Guido é ter deixado seu exemplo a uma grande quantidade de líderes espalhados pelos vales do Taquari e Rio Pardo. Terezinha continua vivendo a alegria da terceira idade. Como integrante do magistério do Estado, associa a história de sua vida à história de seus alunos, colegas, escola onde atuou. Agradeço a Deus o dom da vida e aos meus familiares e amigos a possibilidade de vivê-la intensamente, diz a professora Terezinha. No dia 23 de março de 1991, a comunidade escolar do bairro Centenário escolheu o nome do Dr. Guido Arnoldo Lerman como patrono da escola municipal da comunidade. Sua missão estava cumprida. Dr. Guido Arnoldo Lerman faleceu em 18 de julho de 1987, sepultado junto aos 2 filhos. Ficou a lembrança viva em nossa mente. Da pessoa amiga, sábia e receptiva, do homem leal, honesto e íntegro, do esposo e pai exemplar, do político idealista e verdadeiro, do líder empreendedor, trabalhador e dedicado. O programa de hoje fica por aqui, mas no próximo vamos falar sobre a vida e as obras do casal Zuleika e Werner Bohr. Uma boa noite e até lá.